É isso agora? A alegria está no coração de Quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aleluia! O Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Julie, dá depois você pegar o teclado, por favor. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo, tá? Pedro, todas as duas cartas, mas principalmente a segunda carta, Pedro, quando escreve essa carta, Pedro está preocupado, irmãos, com a apostasia na igreja. Pedro escreve essa carta para alertar o povo da apostasia. O que é apostasia? Se apostatar é deixar a fé, abandonar a fé, deixar a igreja, ir para o mundo, deixar de vir para a igreja, deixar de louvar, de entregar a sua vida para Jesus e abandonar a sua fé em Cristo, né? E voltar às velhas práticas. Então Pedro, ele escreve essa carta também sabendo, que coisa tremenda, capítulo 1, versículo 14, eu quero ler só esse versículo, ó. Olha que coisa tremenda. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, que era o seu corpo, tá? Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Olha que coisa linda. Jesus revela a Pedro que a sua morte estava chegando, a sua partida estava chegando. Que revelação, hein, irmão? Já pensou? O Espírito Santo falar para você Jesus falar para você através do Espírito Santo que está chegando o seu tempo. E Pedro tem essa revelação e com lucidez e fé firme no Cristo que ele havia recebido, né? Nos primeiros tempos, os primeiros passos de Pedro, um desastre. E assim é a vida da gente. Às vezes a gente começa, né, capengando, mas a gente vai firmando na fé e Deus vai nos colocando de pé. Amém, irmãos? Vai nos tornando forte. O importante não é como você começa, mas como você termina. Fala assim comigo: eu vou terminar bem, em nome de Jesus. Fala de novo: eu vou terminar bem, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Que coisa linda, maravilhosa, meus amados. E Pedro, ele é tremendo nessa carta, porque ele vai fazer recomendações à igreja sobre o crescimento no Senhor, ou seja, aquela atitude que nós devemos ter, não apenas de sermos crentes nominais, de participarmos de uma congregação, fazermos parte dela, mas de nos aprofundarmos em Deus, no conhecimento, no crescimento. E Deus tem muito para nos ensinar. E todos nós precisamos estar sempre crescendo, em nome de Jesus. Vai entrar ali no Insta, né? Um momento, meus amados, tá bom? Já eu tenho uma dificuldade com isso danada. Tá. É um clipe. Obrigado, Ela. Se você não me dá uma dica, eu ia ficar tentando. Ninguém nunca falou isso pra mim, né?
Alguém tem que falar, né? Já me viram sofrendo aqui, ninguém nunca falou, né? Que era só apertar o bichinho assim, né? Ai, ai, isso acontece comigo, essas coisas, né? Ai, ai, aí o pessoal fala que o pastor Rildo é engraçado, é que as coisas acontecem assim, né? Amém. Voltando aqui, irmãos, a palavra, não é? E Pedro, ele está preocupado com isso. Mas ele também está vivendo um momento difícil, um momento de tensão. E quantos aqui sabem como Pedro morreu? Levanta a mão. Quantos aqui sabem como Pedro morreu? E como mais? Mais um detalhe bem forte. Isso aí vocês lembraram, né? De cabeça para baixo. Coisa tremenda, alguém que tem uma revelação de Deus, sabendo que vai morrer por Cristo, não é? E a palavra de Deus diz que Jesus o revelou. Revelou o seu coração, falou com ele. Pedro, está chegando o teu tempo. As coisas vão ficar mais difíceis, o caminho vai ficar mais estreito, Patrícia. Se prepara. Enquanto isso, Pedro, preocupado com a apostasia da igreja, com as pessoas que estão abandonando a sua fé. Isso tem acontecido muito, irmãos. Muitas pessoas deixando o evangelho, né? Pessoas que estão abandonando a fé por falta de conhecimento do Senhor. Por falta de fundamento na sua fé, da sua fé estar verdadeiramente fundamentada em Cristo, em Jesus, que é o fundamento que está posto, ao qual nenhum outro pode ser colocado. A nossa vida está fundamentada em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, para te dar vida e vida em abundância. Aleluia. E quando nós estamos nele, mesmo nos momentos mais extremos da nossa vida, a gente é capaz de gerar vida para outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Então nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Fala, eu quero crescer no conhecimento do Senhor. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos, orasse, tivesse um tempo de oração em nome de Jesus, enquanto a Júlia vai louvar o Senhor com uma canção. Você tirasse esse minuto para orar, falar, Deus fala comigo em nome de Jesus, amém? Se você também tiver alguma necessidade, alguma situação que você quiser colocar diante de Deus, aproveite esse momento para orar. Fala, Deus abençoe essa pessoa, abençoe essa família, ora pela igreja, ora pelos seus pastores. Aleluia. Senhor, aleluia. Queremos crescer no teu conhecimento, papai. Aleluia, Deus. Jesus, Espírito Santo, te adoramos, Senhor. Espírito de Deus. Faz meu coração ouvir. Deus está ouvindo a sua oração, meu irmão. Aleluia. Clame. Clame por Ele. Sim, eu não me sinto. Jesus,
Vem, Senhor. Vem sobre nós, meu Pai, com a tua unção, com a tua graça. Tudo que eu preciso está em ti. Oh, glória. Meu coração tem demais pra te mentir. Sei que defender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Você confia? Fala, Senhor, eu confio em ti, meu Pai. Aquieta Minha alma, faz sua oração ouvir tua voz. Jesus, maravilhoso Deus. me chama Pra pra perto, Só assim eu não me sinto só. Deixa o Senhor tirar o cansaço da sua vida, do seu corpo, do seu físico, sei que mesmo sem entender você das suas emoções. solidão. Aleluia. Esconda no teu coração pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Oh, glória, aleluia. Mesmo que eu te tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar Deus. teu amor. Teu amor, Jesus. Aleluia, Deus. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Eu creio. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Eu creio, Deus, no cumprimento das tuas promessas, Senhor. Espírito de Deus, o Senhor está aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1. Amém. O que eu devo fazer para crescer, não é? O que eu devo fazer para crescer? Eu quero dar alguns passos para você nessa noite. Amém? Fala assim comigo. Eu quero crescer espiritualmente. Amém. Fala, eu quero crescer no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler esse texto, quero fazer a leitura, depois nós vamos voltar a ele, tá? Simão Pedro, 2 Pedro capítulo 1, tá? De novo aí, versículo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Fala, fé preciosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Que coisa boa, né? Como é que você cumprimenta o seu irmão? Paz do Senhor, né? Graça e paz. Eu costumo dizer graça e paz. Eu tenho isso desde o início, né? Da minha caminhada cristã. Mas a graça e paz é um cumprimento bíblico, né? E você está desejando ao irmão a graça de Deus e a paz do Senhor sobre a vida dele. Então, sempre que eu encontro alguém, eu falo graça e paz. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude,
pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e o conhecimento. Fala comigo, acrescentai à vossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6 diz: e ao conhecimento a temperança a paciência, a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, esse crescimento que o apóstolo Pedro ele está recomendando à igreja não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas saber das Escrituras, do que fala as Escrituras, mas Pedro está falando de um conhecimento que se torna prática na minha vida, que se torna um estilo de vida. Agora eu conhecia Jesus e eu deixo o mundo e passo a viver para o Senhor, né? Aqui é a vida de Cristo na prática, não apenas o conhecimento aqui no campo da mente, mas no coração. É a transformação da sua vida. Então, Pedro ele está falando sobre isso. E eu quero, o primeiro passo, irmãos, para nós crescermos diante de Deus espiritualmente é viver pela fé. Fala comigo, viva pela fé. Amém? Viva pela fé. Viver pela fé. O que é viver pela fé, não é? Nós precisamos entender isso. Saber pessoalmente que algo é verdadeiro e não apenas aceitar como verdadeiro, mas viver aquilo que para você é a verdade. E Pedro vai falar sobre isso, 2 Pedro 1,5. Observe aí, 2 Pedro 1,5, nas Escrituras, está aberta. Vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência. O que é diligência? Toda a diligência, né? Alguém foi fazer uma diligência, a polícia vai fazer uma diligência, o delegado saiu para fazer uma diligência, ou seja, uma coisa rápida, saiu à procura, ou seja, a diligência, nós não podemos andar de forma vagarosa, não, mas diligente. Diligente é uma pessoa que ele está sempre preparado, ele não fica retardando, né, a sua vida com o Senhor, ele vai em busca, ele quer, ele deseja. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, saindo das suas casas para ouvir a palavra de Deus, vindo ao templo, reunindo com os irmãos, indo para a célula, participando da mulher única, se envolvendo nos ministérios da igreja, sede diligente na casa de Deus, se envolvendo, não apenas uma pessoa que diz, eu sou lá da Casa da Rocha, e eu apareço lá de vez em quando. Não, uma pessoa diligente, ela é participativa na obra de Deus. Vocês estão entendendo? Pedro está dizendo, olha, seja diligente. Aí ele diz, a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E aí a virtude, o conhecimento. E ele vai falando aqui as qualidades dessa virtude, não é? Que aqui ele vai colocando a temperança, a paciência, a piedade, a paciência, o amor fraternal entre os irmãos. Então, Pedro dá um exemplo, viva pela fé. Nós precisamos viver pela fé. E é uma das formas que nós temos de agradar a Deus, é viver pela fé. Nós precisamos crer que Jesus é o Senhor da nossa vida verdadeiramente.
e declarar isso, irmãos. Não apenas ter Jesus como o Senhor da minha vida, mas não declarar. Isso deve ser declarado. Por isso, Pedro está dizendo aqui, porque o povo estava se apostatando da fé. E Paulo está dizendo, e Pedro está dizendo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, ou seja, não é só uma fé aqui no intelecto, mas acrescentai a virtude. Aí a virtude, irmãos, nós podemos pensar em tantas coisas, não é? É como Paulo vai falar também lá em Gálatas, mas o fruto do Espírito, né? A nova natureza, ele vai dizer, é o amor, é a paz. Ou seja, nós precisamos dar frutos dessa fé que nós profetizamos, que nós professamos. Pedro está dizendo, acrescentai, aleluia. Que a nossa fé ela não seja apenas nominal, que eu não seja conhecido pelos meus amigos, pela minha família, como um crente nominal. Eu digo que creio, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, não é? Eu não busco a Deus, eu não procuro o Senhor, eu não clamo ao Senhor. Eu venho para a igreja, mas nada acontece comigo. Há anos eu vejo as pessoas tendo experiência com Deus, mas eu não tenho, porque não há virtude em mim. É necessário haver virtude. E isso também é perceptível pelas pessoas. As pessoas percebem em mim, em você, as virtudes do Senhor na sua vida. Quantos aqui sabem que são virtuosos, né? Cheios de virtudes do Senhor? Aqui levante a sua mão. Você tem virtudes de Cristo na sua vida? Aleluia. Você crê nisso? Amém? Você toma posse? Glória a Deus. Amém? Então crescei na fé. Viva pela fé. Esse é um passo que eu preciso dar. Se eu quero crescer no Senhor, eu preciso viver pela fé. Pedro vai falar. Então, é necessário aprender. Quem vive pela fé, espera. Ele confia. O salmista vai falar isso no Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Vamos lá para o Salmo. Pode procurar aí na sua Bíblia. Tem aqui na projeção também. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Espera no Senhor. E o que é que Ele vai fazer? Enquanto você espera no Senhor, Ele vai fortalecer o teu coração. Então, Ele não vai deixar você desistir. Salmo 37, versículo 7. Olha que texto tremendo também para a gente, não é? Descansa no Senhor, espera nele. Amém? Fala, descansa no Senhor, espera nele. A sua luta, o seu problema, sua dificuldade. Você confia em Deus, você está buscando o Senhor, você está orando ao Senhor Jesus, e você tem descansado nele, e você confia nele, e você está esperando ele agir no tempo dele. Aleluia, glória a Deus, e Deus vai agir. É interessante, irmãos, eu estava vivendo uns dias assim, meio de decisão, né? Aí tem uma canção de uma menina que está aí bem famosa na internet. Eu já até falei para você, né? Dessa música dessa menina, e ela fala sobre confiar em Deus, né? E confiar no Senhor, e não deixa, ela fala assim, deixa eu fazer do meu jeito, né? Mas é o Senhor, né? Confia em mim, né? É algo assim, eu não conheço essa canção, ela é nova, mas assim, tipo assim, deixa o Senhor fazer do seu jeito, entrega nas minhas mãos e confia em mim, a canção diz. E é interessante, toda vez que eu abri o celular, que a menina aparecia o vídeo dela.
Aí eu ficava o tempo inteiro. Então eu aprendi só isso. Deixa eu fazer do meu jeito. Quando eu ia resolver alguma coisa, vinha a música na minha cabeça. Deixa eu fazer do meu jeito. Deus falando comigo, né? Que ele que tinha que fazer do jeito dele. Confia em mim, não é? A gente fica naquela confusão, naquela crise. Até que ponto eu deixo Deus me direcionar nas minhas atitudes? Eu creio o suficiente para deixar Deus me direcionar? Até que ponto Deus tem sido aquele que dirige a minha vida nas minhas decisões? Segundo passo, amados, busque conhecer o Senhor. O conhecimento do Senhor. Conhecer a Deus. Às vezes você não conhece a Deus o suficiente. As pessoas, elas estão muito rasas, não é? No seu conhecimento, no conhecimento de quem é Deus. Não estou falando, irmãos, aqui apenas de um conhecimento das Escrituras, de saber onde está isso e aquilo, não, mas de experiência. É isso que Pedro está falando. Pedro traz a experiência que a igreja tinha com Jesus, ou seja, vocês já conhecem esse Senhor e Cristo, o nosso Senhor. Você já tem experiência com Ele, não é um conhecimento apenas aqui, mas um conhecimento de viver com Ele. Então tenha algumas respostas para os problemas que você enfrenta. Você mesmo, sabendo nas Escrituras que Deus responde os seus questionamentos. Deus responde, irmãos, as minhas dúvidas. Deus tem respostas para as minhas crises. Quem conhece a Deus, não é verdade, está firmado na palavra de João 8,32. Coloca para mim, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não vive mais no engano. A verdade de Deus, a própria palavra, ela vai transformar o seu coração, vai transformar a sua vida. Então tenha intimidade com algumas coisas, saber algo por completo, crescer em conhecimento. 2 Pedro 3,18, coloca aqui para mim, 2 Pedro 3,18 vai falar sobre isso também. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Crescer em conhecimento do Senhor. Outro ponto é que coisas que um cristão deve saber firmemente, como o próprio Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24. Conhecer a Deus. Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Fala que eu sou o Senhor. Que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, é um conhecimento de experiência com Deus, de saber verdadeiramente quem é Deus, como Deus age, da forma como Deus pensa e quer, e o propósito dele para a tua vida. Tá? Para você não ser aterrorizado. Tem tantas pessoas, né, irmãos, que têm uma ideia de Deus tão errada por falta de conhecimento bíblico. Então, a falta de conhecimento bíblico nos leva à ignorância, nos leva a andar por caminhos tortuosos dentro do próprio Evangelho. Como quando a gente passa a entender as Escrituras, como que a gente passa também a entender a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. A gente observa isso, né, no discipulado. Uma igreja sem discipulado gera crentes imaturos. No discipulado a gente cresce. Como a gente cresce dentro das células? Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de estudar a palavra com mais
tranquilidade, fazer pergunta. Quando a gente vai lá para o CETEL, né, como a gente aprende, como é maravilhoso. A gente vê o crescimento dos irmãos fazendo perguntas profundas, perguntas teológicas até. É legal isso aí, porque você vai sabendo realmente quem Deus é. E você vai vendo também qual é o propósito de Deus para a tua vida, porque a Bíblia revela também o teu coração, a tua vida, as Escrituras. Você é diferente por causa de Jesus Cristo. João vai falar sobre isso. João 9, 25. João 9, 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo, né? Ele foi tão indagado pelo milagre que recebeu, mas quando ele chega a um ponto que ele diz assim: gente, olha, para de me perguntar quem é esse homem. Eu só sei uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo, eu fui curado, ele me curou. Aleluia, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Você foi tocado por Jesus Cristo, Jesus tocou na sua vida. Texto muito lindo, maravilhoso, todos nós conhecemos, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida, na minha vida. Então, eu conheço a Deus, eu tenho conhecimento de quem Deus é na minha própria vida, eu tenho uma experiência transformadora, ou seja, eu nasci de novo verdadeiramente. Como é bom a gente ver uma pessoa que nasceu de novo verdadeiramente. Assistindo uma pregadora, né, que ela era muito famosa, e ela hoje prega em vários lugares, já é bem conhecida, mas como é bom ver realmente uma pessoa, um artista, uma pessoa que era famosa, que se converte. Ela muda suas vestes, ela muda a sua postura, ela muda a sua fala, ela muda o seu comportamento. Ela passa a se parecer com Jesus. E outra coisa, irmãos, ela não só prega, ela fala de vida. E é muito lindo isso, não é? É muito importante a gente ouvir alguém que tem a capacidade intelectual de falar coisas bonitas, palavras bonitas, mas é muito mais lindo ver alguém falando da sua vida quando foi transformada. Uma pessoa, às vezes, simples, mas ela fala da experiência que ela teve com Jesus e da transformação que aconteceu na sua vida. Isso é muito mais bonito. É quando Jesus transforma a vida das pessoas. Outro dia eu estava aqui vendo aqui o Diogo, né, que está ali, dando um testemunho da vida dele aqui nos jovens, né? E ver de onde Deus tirou o Diogo. Vocês não ouviram o testemunho de Diogo ainda? Qualquer dia, quem sabe o Diogo está dando o testemunho dele aqui, né, Diogo? Não é verdade? Coisa linda. E como é bom a gente ver a história de vida de vocês. Ver a história. Eu não conheço a história de vida de vocês, mas cada um tem uma história. Uma situação, né? Vivia no mundo perdido. Nós, irmãos, eu, você, todos nós. E nós tivemos um encontro com Jesus, por isso nós estamos aqui na presença de Deus, buscando o Senhor. Sabe quem faz isso? Te trazer aqui para se alimentar da palavra de Deus é o Espírito Santo. Porque Ele está contigo, Ele mora em você. Aleluia, Ele te conduz à verdade do Senhor. Aleluia. Também, irmãos, terceiro passo e último. Primeiro, vamos lá, quero retornar aqui com os irmãos. Primeiro passo é viva pela fé. Segundo, o que eu separei aqui é busque conhecer o Senhor. Terceiro é viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Aí a gente tem um texto lindo, maravilhoso, que nós sabemos, né, e conhecemos também, muito conhecido, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei, vai lá, vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segundo
Vamos lá? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse é um texto chave, irmãos, para a nossa vida. Esse texto é chave. Por que ele é chave? Porque a palavra de Deus está dizendo que quando nós nos entregamos ao Senhor verdadeiramente, temos a nossa vida transformada como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, quando eu me dedico ao Senhor, Deus revela a sua vontade a mim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. As pessoas às vezes estão perdidas, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Hoje se fala muito em propósito. E as pessoas querem descobrir o seu propósito. E a internet, né? Essa ferramenta maravilhosa, claro. Mas as pessoas bombardeiam você com tantas coisas que você fica achando que você não tem propósito na vida. Mas a Bíblia, irmãos, ela é muito clara. Todos nós temos um propósito e já temos um propósito. A partir do momento que Cristo se revelou a você, você já entrou dentro do propósito do Senhor. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Agora, viver para Cristo e proclamar o Evangelho. Esse é o meu propósito de vida. Eu tenho um propósito, eu não sou uma pessoa sem propósito. Amém? Eu não preciso ser pastor. Eu não preciso ser um presbítero na igreja para viver o propósito de Deus. Eu vivo o propósito de Deus no meu trabalho, na minha casa, ensinando o Evangelho para os meus filhos, para que eles sejam pessoas, não é, servas de Deus, criando desde pequenininho, levando para a casa do Senhor, trazendo para a igreja, ensinando ali na classe, os professores ali, vivendo o propósito de Deus. Então a gente vive o propósito de Deus no nosso dia a dia também. Na escola, se você é professora, você é professor, o que é que você tem que entender? Que você está na escola, você é professor, mas existe um propósito maior do que ser professor. Vocês entendem, irmãos? Vocês estão entendendo? Que você tem um propósito na sua vida, você não precisa ficar perdido. Na fazenda, na roça, onde você estiver, Deus quer te usar. Onde tiver uma pessoa. Entra dentro do propósito. Agora você não pode ficar assim, por exemplo, puxa, não lembrar nunca que você é um servo de Deus. Eu estou no trabalho, mas eu nunca lembro de falar para Jesus, para o meu amigo, para o meu companheiro, para a pessoa que eu conheço, que está às vezes ali clamando por uma palavra. Na escola, né? Você, né, que estuda aí, que é mas os mais jovens na faculdade, eles sabem lá, tua turma, que você é servo de Deus, você serve a Jesus, entende? Quantas vezes eu fui na igreja e cheguei lá e encontrei colegas meus de classe que eu nem sabia que era crente. Por quê? É crente 0007, né? Ninguém sabe. Crente que ninguém sabe, o cara anda no secreto. Não, irmãos, esse é o tempo da proclamação. Anunciai, proclamai a palavra de Deus em todo o tempo. Nós devemos viver a vontade de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso viver o propósito de Deus, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Proclamar o Evangelho. Nós precisamos, por que a igreja existe? Para proclamar o Evangelho. Amém? Para proclamar o Evangelho. Nós estamos aqui para isso. Se a gente reunir qualquer coisa que você for fazer, não tiver um objetivo de ganhar almas, não tiver um objetivo de consolidar pessoas na fé, de discipulado, não passa de reuniões, de ajuntamento de pessoas. Mas quando a gente faz as coisas debaixo de propósito, Deus nos abençoa. Então nós temos que lembrar sempre, eu vou reunir, eu vou na igreja, mas eu tenho um propósito. Eu vou porque eu preciso, vocês vêm porque vocês precisam fortalecer, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque eu preciso levar a outras pessoas o Evangelho. Então quando eu venho na igreja, eu também venho para orar,
para me fortalecer espiritualmente através da oração. O que Tiago diz lá? Que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Amém? Você tem uma arma poderosa, que é a oração, que pode mudar destino, pode libertar pessoas. Aqui, você ora aqui pelas pessoas que às vezes estão longe, estão sofrendo nos hospitais. Nós oramos aqui às tardes, nas terças e nas quinta-feiras, na intercessão. Através da oração você pode visitar lugares. Você pode ir nos hospitais, nos quartos dos hospitais, que as pessoas estão doentes. Através da nossa oração agora eu posso ir na UTI de qualquer hospital desse e falar: Senhor, entra naquela UTI, aquelas pessoas que estão agonizando agora. O Senhor coloque a tua mão e arranca essas pessoas deste lugar. Tenha misericórdia, Senhor, daquela criança que está internada na UTI, que nós estamos orando. Senhor, tenha misericórdia daquela criança. Oh Deus, olha pelaquela família. Através da oração, irmão, nós podemos realizar milagres, quebrar maldições, destravar coisas que estão travadas no mundo espiritual. Nós precisamos entender isso, irmão, que nós temos uma ferramenta poderosa em nossa mão. Sabe, a gente vem para a igreja, a gente ora muito pouco. Sim ou não? Muito pouco. Muito pouco. Quando a gente pede os irmãos para orar, com 2, 3 minutos, os irmãos já estão dispersos. Sabe por quê? Porque eu não tenho o hábito de orar, de falar com Deus. Quem tem o hábito de falar com Deus, ele começa a falar com Deus e não falta palavras. Não falta. Irmãos, porque o Espírito Santo, olha, a Bíblia diz que você não sabe orar como o convém, você não sabe mesmo, mas quando você depende do Espírito Santo, o Espírito Santo te ensina, e ele te coloca em conexão com o Pai, ele traz a vontade de Deus para o teu coração, e você começa aqui na intercessão, orar, a gente começa a orar por pessoas, daqui a pouco o Espírito Santo traz algumas coisas que você nem sequer lembrava, mas o Espírito Santo começa a trazer a tua mente. É só você dar tempo. É você dar tempo para o Espírito Santo falar com você. Às vezes também você precisa ficar quieto um pouquinho, porque às vezes a nossa oração é só a gente que fala, né? E Deus quer falar com a gente. E a gente fala tanto que Deus quer falar com a gente que a gente não escuta Deus falar com a gente. E nós precisamos ouvir Deus também. Eu sempre gosto de ficar quieto antes do culto. Por quê? Porque eu acho que é um momento, irmão, que a gente precisa se preparar para estar na presença de Deus. Por isso, às vezes eu chamo a atenção aqui das pessoas, gente, ó, falar mais baixo, quando você falta alguns minutos para começar o culto, já tem gente orando, já tem irmãos que gostam de dobrar o joelho. Se você tem esse hábito, dobre o joelho. Ora, vá orar, ora antes de começar o culto, comece já a pedir a Deus: Senhor, eu não estou em qualquer lugar, eu estou na tua presença, estou na tua casa. Como é bom, meus amados, a gente entender isso, que a gente não está apenas aqui num culto qualquer, mas no culto, na presença de Jesus de Nazaré. Ah, meus amados, como é bom sentir a presença de Deus. Oh, glória! Aleluia! E a gente passa a viver verdadeiramente o conhecimento do Senhor. Aleluia! O conhecimento de Deus. É muito bom, irmãos, quando a gente passa a ter essa experiência de conhecer a Deus na experiência com Ele. Experiência com Ele. Quando eu tenho experiência com Ele, eu passo a viver isso intensamente. Intensamente. Então eu não tenho dúvida, eu tenho fé e eu vou andar por fé porque eu tenho experiência com esse Deus maravilhoso. Eu gostaria, e hoje nosso culto é um culto da fé, nós temos aqueles cartãozinhos, você também tem as suas lutas. Eu queria que você, se você quiser dobrar o joelho, se você quiser orar com alguém, se você quiser procurar um lugar, nós temos alguns minutos e eu gostaria de gastar esses minutos com você aqui agora, com um pouco mais de oração hoje na igreja, em nome de Jesus. Se você quiser receber oração, você vem aqui para frente,
nós queremos orar também por você. Temos os irmãos aqui da igreja, os obreiros, para interceder pela sua vida, te dar um abraço, orar com você, amém? A Júlia vai louvar a Deus, se você fica à vontade, bem baixinho uma canção, e você vai buscar a Deus. Qual é a sua luta? Né? Você quer ter mais experiência com esse Deus maravilhoso, como Pedro? Pedro escreve essa carta, irmãos, debaixo de aflição, mas os conselhos de Pedro àquela igreja é: não se apostate da fé, continue firme no Senhor, não abandone a fé de vocês. Vocês conheceram verdadeiramente a Jesus. Ele vai falar desse conhecimento o tempo inteiro, conhecer da virtude, da fé, ou seja, da prática, de realmente viver para Jesus de Nazaré. Oh, glória! Uma igreja viva, uma igreja viva. Ah, Senhor, ei Deus, comece a orar no seu lugar, em nome de Jesus. Se você quiser vir para o altar, venha. Fique de joelho no altar. Estava numa igreja vendo um vídeo e o pastor fez um apelo. Aí veio uma criança e ela ficou de joelho no altar. E ela batia a mãozinha assim, a criança, e orava, e chorava. E a igreja silenciou com aquela atitude. Aí o pastor também joelhou, a igreja toda caiu em pranto. Uma criança entendeu a palavra e veio orar, servindo de exemplo para a gente. Ore a Deus. A gente não pode depender das orações dos outros o tempo todo, irmãos. Deus, oh Jesus, tua presença, Senhor Jesus. Prata e ouro não se pode comparar. É verdade, Deus, Senhor. Sinta Deus tocando em você, aleluia, com a tua presença, Jesus, a tua presença, glória a Deus. Ei Deus, a tua presença, Santo Deus, que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Espírito Santo, que me levanta, oh glória, vai seguir de novo, vai Deus agindo, é a tua presença, vai Deus agindo nos corações, é a tua presença, Senhor, eu
presença. Só com tua presença. É tua presença. Ei, Deus, É a tua presença. que me Faz faz descansar, descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, oh glória, É Jesus, tua presença, Santo Deus, que me faz descansar, descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. oh, É a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Senhor, o Senhor está aqui, teu Espírito, tocando nos corações. Senhor, em nome de Jesus, toca nesses corações aqui, Senhor, dos irmãos, das irmãs, dos jovens, crianças que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, Espírito de Deus, toma, Senhor Jesus, essas vidas. Senhor, toma cada um aqui, Senhor. Ah, Senhor Jesus, vai tirando todo o cansaço físico, emocional, em nome de Jesus. Senhor Jesus, vai liberando unção de graça sobre eles, de renovo, ó Deus, de experiência contigo, Senhor. Ó Jesus, que eles voltem para suas casas cheios do teu Espírito, alegres, felizes, ó Deus. Ó Senhor Jesus. Ah, Senhor, que eles exerçam a sua fé dentro do seu lar, orando, ó Deus, profetizando, abrindo a sua boca, verbalizando a tua palavra em nome de Jesus, ó Pai, lutando contra o inimigo das vossas almas, destruindo as fortalezas de Satanás, em nome de Jesus. Os laços malignos, as ataduras sejam quebradas, rompidas agora, em nome de Jesus. Nós rompemos agora em fé, ó Deus, que tenhamos experiências no sobrenatural do Senhor. Oh papai, possamos sentir no nosso espírito o Senhor falando conosco, nos direcionando, ó Deus, aleluia, Senhor, se revelando ao nosso coração. Espírito Santo, dê experiência aos teus filhos, em nome de Jesus. Dê experiência, Pai. Levante aqui, Senhor, uma igreja viva, uma igreja, Senhor Jesus, que vive na comunhão contigo, Senhor, na tua presença, Senhor. Ó Deus, que tem experiência contigo, sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Que não apenas conhece o Senhor de ouvir falar, mas de andar contigo. Oh, glória. Ei, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.